Eu não sei se vocês viram essa bomba de ontem. Essa foi muito louca. O Mark Zuckerberg finalmente admitiu que o governo Biden pressionou o Facebook. Prestem atenção nessa notícia. O governo Biden, não é a palavra do Paulo. Eu passei anos falando que havia censura das redes sociais, né? Aí eu discutia com o pessoal na Jovem Pan, já estava na Jovem Pan. Isso é teoria da conspiração, não tem censura nenhuma. Eu não vou fazer aqui ficar. Mas lembrem da Mônica Bergamo dizendo que não havia censura na Jovem Pan, que na verdade a Jovem Pan estava sendo beneficiada pelo algoritmo. Lembram da campanha tentando brigar contra a Jovem Pan? Agora, nesse momento, a gente aí com 20 e poucas mil pessoas nos assistindo, e era tudo teoria da conspiração, E agora a gente tem o próprio Mark Zuckerberg falando. E o que ele disse, né? Em uma carta enviada ao Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, esse é o mesmo deputado querido Jim Jordan que divulgou as decisões do Alexandre, que começou os chamados, que às vezes as pessoas chamam de Twitter Files, né, os arquivos do Twitter, mas foram as decisões do Twitter feitas pelo Alexandre, foram divulgadas por esse mesmo deputado. Então, esse deputado, Mark Zuckerberg, fez revelações sobre a pressão que a empresa sofreu por parte do governo Biden para censurar certos conteúdos relacionados à Covid e ao caso do laptop Hunter Biden. 2 casos que a gente noticiou bastante aqui, os conservadores faziam muito. Eu vou perder um segundinho aqui lendo a carta para vocês, né? Ao honorável Jim Jordan, o presidente do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos. Presidente Jordan, eu agradeço o interesse do comitê na moderação de conteúdo em plataformas online. Como você sabe, a Meta produziu milhares de documentos como parte da sua investigação e disponibilizou uma dúzia de funcionários para entrevistas transcritas. Ou seja, isso é o Congresso dos Estados Unidos fazendo aquela investigação que eu disse que o Brasil entrou na esteira, né? Além da nossa cooperação com a sua investigação, agradeço a oportunidade de compartilhar o que eu tirei desse processo. Há muita discussão agora sobre como o governo dos Estados Unidos interage com as empresas como Meta. Quero deixar claro que a nossa posição. Eu quero deixar clara a nossa posição. As nossas plataformas não são para todos. Estamos promovendo o discurso e ajudando as pessoas a se conectarem de forma segura. Como parte disso, ouvimos regularmente de governos ao redor do mundo e outros com várias preocupações sobre o discurso público e a segurança pública. Isso inclui especificamente o Brasil, né, que é um dos mais, que a Meta tem termo de acordo, de conduta e etc, etc. Em 2021, altos funcionários do governo Biden, incluindo a Casa Branca, pressionaram repetidamente as nossas equipes por meses para censurar certos conteúdos sobre a Covid-19, incluindo humor e sátira, e expressaram muita frustração com as nossas equipes quando nós não concordamos. Deixa eu repetir o que está sendo dito aqui. O dono da Meta, financiador do Partido Democrata, está dizendo, numa carta pública ao Congresso dos Estados Unidos, que o governo do Joe Biden, o governo da esquerda americana, pressionou repetidamente as equipes por meses para censurar conteúdo sobre a Covid-19, incluindo humor e sátira. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. No final, aí a diferença para o Brasil, né? Agora vai entrar a diferença no Brasil. Porque ele diz o seguinte: no final das contas, foi nossa decisão remover ou não o conteúdo. E somos donos das nossas próprias decisões, incluindo as mudanças relacionadas à Covid-19 que fizemos em nossa aplicação na esteira dessa pressão.
ou seja, desassumem a responsabilidade. Acredito que a pressão do governo estava errada e lamento não termos sido mais francos sobre isso. Ou seja, lamenta ter escondido do público. Também acho que fizemos algumas escolhas que, com o benefício da retrospectiva e de novas informações, não faríamos hoje. Ou seja, hoje todo mundo já sabe que as bostas que a velha mídia empurrava goela abaixo, sua goela abaixo sobre a Covid-19, e que nós não podíamos sequer falar nas redes sociais contra, eram falsas. Como eu disse às nossas equipes na época, sinto fortemente que não devemos comprometer nossos padrões de conteúdo devido à pressão de qualquer governo em qualquer direção. Ouviu, Moraes? Estamos prontos para reagir se algo assim acontecer novamente. Eu espero que vocês façam os mesmos no Brasil, porque no Brasil vocês estão obedecendo todas as ordens do Alexandre e quem contrariou foi o X. Será que vocês vão tomar o Mark Zuckerberg? Será que vem uma postura assim do Mark Zuckerberg? Já imaginaram Instagram, WhatsApp e Facebook saindo do Brasil? É o que diz aqui o Mark Zuckerberg. Vou repetir. Estamos prontos para reagir se algo assim, a pressão de qualquer governo em qualquer direção, acontecer novamente. Ele continua, não é só a Covid. Em uma situação separada, o FBI nos alertou sobre uma potencial operação de desinformação russa sobre a família Biden e a Burisma na preparação para a eleição de 2020. Naquele outono, quando vimos uma história do The New York Post relatando alegações de corrupção envolvendo a família do então candidato presidencial democrata Joe Biden, enviamos essa história para verificadores de fato. Quem fez o meu curso sabe que verificadores de fato são todos dominados pela esquerda, para revisão e rebaixamos temporariamente, enquanto esperávamos por uma resposta. Desde então ficou claro que a reportagem não era desinformação russa. Em retrospecto, não deveríamos ter rebaixado, que eles querem dizer shadow ban, escondido. Lembra quando diziam para você que não existia negócio de shadow ban? Ele está admitindo na carta. Nós fizemos shadow ban da história. Shadow ban é o que eles estão fazendo aqui com o canal. É quando o canal ele para de aparecer para as pessoas da forma que apareceria um outro conteúdo. E aí vocês podem ver que tem canais de outros veículos, até de direita, mas que tem conchavos lá no STF ou em outros lugares, que não sofrem nenhuma consequência. A mim vocês não têm dúvida, né? Eu não tenho um amigo que recebe as decisões do Alexandre de antemão me protegendo. Eles dizem, mudamos nossas políticas e processos para para nos certificar de que isso não aconteça novamente. Por exemplo, nós não faremos mais shadow ban de assuntos nos Estados Unidos. E aí ele continua falando sobre a doação eleitoral que ele fez para várias ONGs que eram para garantir a segurança eleitoral, e o que aconteceu foi que essas doações acabaram em benefício do Partido Democrata, acabaram, na verdade, sendo utilizados para fraudar a eleição americana. E eu mostro esse assunto aqui porque ontem, por exemplo, eu abri uma caixinha de pergunta no próprio Instagram do Mark Zuckerberg, a minha quarta conta, Real P. Figueiredo 04, e eu abri uma caixinha de pergunta e me colocaram lá, quem é o chefe do Alexandre? E eu respondi o que eu acho, que não é que o Alexandre tem um chefe. Existe uma agenda global de censura. E o Mark Zuckerberg, e o Alexandre de Moraes é simplesmente o mais proeminente e o mais ousado do mundo. Então o vírus é o mesmo no mundo inteiro. É o vírus da censura da esquerda, é o vírus da censura da esquerda pós-moderna, que acredita na pós-verdade, que acredita que a ordem do discurso é um mero instrumento de poder. Esse vírus é um vírus global. Só que o sistema imunológico do Brasil é pior. Então, nos Estados Unidos, o que nós soubemos foi que o Biden ameaçou as redes sociais dizendo, olha, se vocês não removerem o conteúdo que a gente está falando, a gente vai tirar de vocês a proteção do que se chama aqui de Section 230, que é uma proteção de blindagem legal que as plataformas têm para não serem processadas pelos indivíduos. Então, se alguém me calunia no Globo, por exemplo, eu posso processar o jornalista e o Globo.
Mas se alguém me calunia no Twitter, eu não posso processar o Twitter, só posso processar o indivíduo. Isso se chama de proteção do Section 230, e o Biden ameaçou retirar isso. E foi o que ele podia fazer. Então não é que o Partido Democrata, e é importante dizer que esse pessoal das redes sociais, assim como a Folha de São Paulo está agora sentindo a dor da censura, e o Mark Zuckerberg está agora sentindo a dor da censura, essas pessoas são as que fomentaram que isso chegasse até aí. Eu não as isento de responsabilidade. Porque não é, por exemplo, que o Partido Democrata não queira censurar o X. Ou derrubar o X, como fez o Maduro na Venezuela. Ou mandar prender o diretor do X, como fez o Alexandre de Moraes. Ou prender efetivamente o fundador do Telegram, como fizeram os franceses. A França, de onde, aliás, o Rumble já tinha saído. Né? Justamente você vê. É o cumprimento da ameaça, né? Porque o fundador do Telegram foi preso sendo responsabilizado por ações de terceiros na plataforma dele. Não é que ele deixou de remover, é que permitiu. E isso é um aviso para o Elon Musk, porque eles vão tentar alegar que o Elon Musk também permitiu trocas de conteúdo. E esse é o problema. Não é que eles, por exemplo, se eles tivessem o poder para mandar o opositor para campo de concentração, como fazem os chineses, os franceses teriam feito. O Partido Democrata, se pudesse censurar jornalista, como fez o Alexandre, cancelar passaporte, se pudesse fechar o Rumble, se pudesse fechar o X, eles tinham feito. O vírus é global, é da esquerda no mundo inteiro. É que nas democracias consolidadas, isso fica mais difícil porque o poder é mais difuso, tem check and balance. E foi construído para ser assim. Na França, não. A França realmente é um país que o iluminismo francês não é o iluminismo britânico. Né? E no Brasil você teve um homem que foi mais ousado do que qualquer um, e as instituições brasileiras, o sistema imunológico, os checks and balances não funcionaram. O Senado escalou, botaram banana na presidência do Senado, com apoio, inclusive, do Bolsonaro. O próprio presidente Bolsonaro não soube responder a esses avanços, tentou, como pôde, mas não soube contra-atacar esse tipo de coisa. Inclusive, indicou 2 ministros para o STF que compactuaram com essa agenda de censura, também não foram um freio e um contrapeso aos abusos do Alexandre de Moraes. E os militares botaram galho dentro. Mesmo quando tiveram a oportunidade de agir, dentro da lei, dentro do império da lei, não agiram. Então o sistema imunológico do Brasil não funcionou. Daí o cara cresceu, virou esse monstro que parece que a gente está na Venezuela, no Brasil, porque o sistema brasileiro não teve anticorpos. Mas isso traz também uma oportunidade que eu diria grande nessa situação, porque nós temos, ao contrário dos Estados Unidos, onde a coisa está difusa no FBI, você vê a administração Biden, Deep State, etc., uma coisa muito enraizada. No Brasil, justamente por essa ousadia, por ter uma figura que capturou o que aconteceu, a gente tem uma figura única para bater, para derrubar. E não é que vai resolver o problema global, mas vai, como o Homero disse agora há pouco, essa é uma luta que não vai parar, mas a gente vai mandar um aviso. E esse aviso é para os tiranos do globo inteiro. E a gente vai servir de exemplo para o mundo inteiro. Que quem for tão ousado, fizer o que o Alexandre fez, vai sofrer as consequências. Mas o povo tem que fazer a sua parte. Tem que assinar o abaixo-assinado do impeachment. Tem que ir para as ruas no 7 de setembro. Tem que cobrar os parlamentares, tudo que eu estou dizendo aqui.